Tarde, estamos no ar com os donos da bola aqui na tela da Band, também pela internet no band.com.br/RS. Você, tá convidado, vem participar com a gente, manda o teu vídeo pelo WhatsApp, o 992241220. Claro que o programa de hoje vai repercutir a vitória do Internacional sobre o Ceará, 1-0, que alçou o Inter a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. E nada melhor para falar da vitória do Inter do que o Rafael Albuquerque. Basta olhar para o cara, você vai ver alguma semelhança. É o ator que vai representar o Fernandão na peça. Como é que é o nome da peça, Rafael? Um certo Capitão Fernando. Um certo Capitão Fernando. Quem seria esse Capitão Fernando, hein? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite, bem feliz de estar aqui, é uma honra. E aliviado com a vitória de ontem, né? Foi a forceps. A primeira pergunta, tu é colorado? Com certeza, com certeza. Para representar o Fernandão, o cara tem que ser colorado. Mais de uma pessoa já me perguntou isso, eu mostro minha carteirinha de sócio, né? Se precisar, eu mostro minhas fotos de gurizinho também, com a camisa do Tafarel, não tem problema. Legal. Daqui a pouco a gente vai falar então sobre a peça, né? O certo Capitão Fernando, é esse o nome? Em homenagem ao Fernandão, que está sendo organizado. A gente já trouxe aqui também o pessoal que já escreveu a peça. Enfim, agora já tem data para lançamento, a gente vai explorar um pouco mais do Rafael Albuquerque. Mas deixa eu apresentar o resto da bancada. Marinho Saldanha, obrigado, nosso colega jornalista do site UOL. Prazer estar aqui mais uma vez, e uma vitória que o Inter conquistou com bastante dificuldade, mas que salienta o poder coletivo do Inter. A gente nota uma evolução coletiva muito grande, apesar do Odair Real manter razão e tem que ter muita paciência e muita calma com qualquer euforia fora de tempo. Beleza. Sérgio Boas, tudo certo, Boas? Tudo bem, Felipe, boa tarde. Mais importante que a atuação foram os 3 pontos. Que coloca o Inter lá no topo da tabela de classificação. Central Band do Esporte, Gabriel Correia. Fala, Gabriel. Fala, Felipe, tudo bem? Olha só, eu vou largar uma bola quente para vocês, porque hoje teve destaque para a FIFA, que divulgou 10 nomes do prêmio The Best, o melhor do mundo da FIFA. Entre eles, não está o brasileiro Neymar. Foram indicados Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Anthony Griezmann, Hazard, Harry Kane, Mbappé, Messi, Modric, Salah e o zagueiro Rafael Varane. Mas o destaque fica por conta de Neymar. Ele não está na lista, eu vou largar essa para vocês e depois vamos destacar o futebol feminino, que teve a Marta, e entre os técnicos o Tite ficou de fora também, numa lista que teve a escolha de algumas ilustres presenças, como Ronaldo, Kaká, Carlos Alberto Parreira, também a Cici, que foi artilheira da Copa do Mundo de 99 no futebol feminino, mas Neymar fora da lista do The Best da FIFA, Felipe. Eu acho justificável, Gabriel, porque se a gente for lembrar, o Neymar se lesionou no Paris Saint-Germain e ficou fora durante uma boa parte da temporada. E na Copa do Mundo, embora eu acho que não tenha sido um fiasco do Neymar, foi abaixo do que a gente projetou, do que a gente esperava. Então eu acho normal o Neymar fora. E se eu tivesse que votar, o Messi é um extraterrestre, o Cristiano Ronaldo é um ciborgue, eu vou votar no ser humano, que é o Luka Modric, Boas. Bom, eu acho a lista justa, correta, The Best da FIFA. Neymar não merecia estar nela, bem como o técnico Tite, que, com todo o respeito que eu tenho à trajetória dele, cometeu muitas barberagens na Copa do Mundo e não tinha que estar nessa lista. E o Neymar também não poderia figurar com todos esses jogadores aí que foram elencados. Rafael Albuquerque, quer palpitar também, quer votar? Cara, eu gosto muito daquele atacante belga, o De Bruyne. Sim. Eu acho que ele foi o melhor da Copa. Do City. Eu gosto muito dele. E aí, Marinho? Não, eu acho que o Neymar não tá no mesmo nível. Não deveria estar ali. Para mim, ele ficou bem aquém do que se esperava na Copa, porque a gente espera que o Neymar seja o protagonista do Brasil. Um time de ótimos jogadores com um protagonista, era um fora da curva. E era para ser o Neymar, não foi. E aliado a isso, o Neymar teve um problema de conduta em campo, teve a situação das simulações. Eu acho que ele saiu um pouco marcado com a Copa e marcado negativamente. Se justifica também na lesão a ausência dele. Eu não gostaria de escolher né? É complicado, porque se tu vai pensar enquanto clube, o Cristiano Ronaldo segue sendo disparado o melhor. Sim. Ele levou o Real Madrid às conquistas que teve. Mas a Copa do Mundo elencou ao som o Luka Modric muito bem, o Kevin De Bruyne muito bem. Me surpreendeu a presença do Varane, um zagueiro que é bom, mas também não tem aquele destaque todo. Enfim, prefiro fugir dessa com um pouquinho de destaque, um pouquinho acima para o Modric. Tá certo. Vamos falar sobre o Internacional, a vitória colorada sobre o Ceará. Matheus Dávila, conta essa história. Temperatura baixa na noite de Porto Alegre. Pretensão alta na tabela de classificação por parte do torcedor colorado. Atingir a 3ª posição para seguir na perseguição ao líder Flamengo era o objetivo da noite, mas não seria tarefa fácil de se atingir.
Primeiro, porque a criatividade não aflorou na etapa inicial para nenhuma das equipes. Nos falta um pouco mais de agressividade, um pouco mais de precisão nos arremates, né? Um pouco mais de força, né? nas bolas aéreas. A primeira chance criada pelo Inter foi só aos 30 minutos, com Nico Lopes. Segundo, porque quando a oportunidade clara apareceu, na parte final da primeira etapa, Rossi desperdiçou o bom contra-ataque. Tivemos um pouco mais de dificuldade, claro que o Ceará também mais inteiro na partida no primeiro tempo, mas isso faz parte de um jogo, de um enfrentamento, quando você enfrenta um adversário que se propôs e fez muito bem a sua estratégia. No segundo tempo, Patrick de Pucheta chegou mostrando que a história seria diferente. Disposto a atacar ainda mais, Odair mudou o time. Chamou o D'Alessandro, afastado da equipe por lesão desde o dia 6 de maio. E colocou também Leandro Damião, recém-recuperado de torcicolo. O resultado veio logo aos 25 minutos do segundo tempo, numa jogada coletiva. D'Alessandro, Patrick, Leandro Damião, Nico Lopes, William Potker e gol. Um golaço. O resultado poderia ter sido maior se não fosse por Everson, que pegou a pancada de Damião. Resultado final, 1-0. Nós não tomamos nenhuma goleada, nós estamos sempre parelho, mas aquele ditado, né? Jogamos como nunca, perdemos como sempre, né? Então isso aí tem acontecido com a gente. Às vezes você cria muitas situações de gols, como a gente fez contra o Cruzeiro aqui com o Sport, e a bola não entrou. Hoje a gente criou poucas, mas foi efetivo. E conseguimos a vitória. São 10 jogos de invencibilidade dentro do Brasileirão. Terceiro colocado, a 4 pontos do líder Flamengo. O momento faz o torcedor sonhar, mas o treinador prefere manter os pés no chão. Não vou falar sobre título. A primeira parte do campeonato, só 14 jogos, são 38 rodadas. O que vai acontecer ainda mais daqui para frente, que com certeza vão nos olhar, vão nos observar, e a gente cada vez mais vai ter que criar alternativas e estratégia para que a gente possa continuar nesse patamar. Faz bem o Odair, torcedor é passional, já viu a vitória de ontem, já quer sonhar com título, caneco no armário. Mas, ô Boas, o Inter tem um time sóbrio, consistente, conseguiu essa vitória que foi muito boa para a questão da tabela que você falou. Alguns torcedores estavam acompanhando ontem na Rádio Bandeirantes, já estão pedindo, o Odair tem que sair, não dá mais. Não, mas é uma loucura. Calma, né? Vai tirar o Odair, é o terceiro do brasileiro. Não, o cara é o terceiro. Antes ele até, e eu critiquei aqui mesmo, né? Não é porque agora o cara está lá na frente que a gente vai... Mas agora a gente é obrigado a reconhecer o belo trabalho que ele está fazendo. Deu consistência. Esse gol aí foi um gol belíssimo, um gol trabalhado. A presença do D'Alessandro modifica o Internacional, não adianta. Ele entra ali 10, 15 minutos e modificou o time do Internacional. Mas não dá para falar em título, é muito prematuro. Tem que ir como ele está indo, jogo a jogo, com tranquilidade. Agora o Inter tem elenco internacional. Olha para o banco de reservas, ainda vai ter Emerson e Jonathan Alves. Então o Internacional está fortalecido para a competição. E não vai perder nenhum jogador, pelo jeito, né, Marinho? Aparentemente não. E eu vou dizer mais, Sérgio. O Inter tem elenco, reposição imediata e tem futuro. Porque tem o Zé Aldo bem na base, tem o Sarrafiori para no fim do ano que vem. Tem o Nonato, que ontem estava no banco, que é um menino que tem treinado e jogado no Sub-20 muito bem. É um volante? Cabeludinho. Mais ou menos. Ele é um central. Ele não joga, não é um volante como o Rodrigo Dourado, mas não é um meia como o D'Alessandro. Ele é um central, joga na posição do Edenilson, do Patrick. É um menino muito consciente, um menino inteligente. Tem o Brenner, que está lesionado, que ainda é um garoto. Tem o Pedro Lucas, que é o centroavante do Sub-20. Tem uma Sub-17 bem na Taça BH. Então, o Inter tem futuro a curto prazo e futuro a médio e longo prazo. Me entendam, é um futuro a curto prazo, é um futuro imediato, um futuro breve. Isso é importante demais para o treinador. E a gente nota no Inter que as compensações defensivas são bem feitas, o movimento ofensivo que o Sérgio falou está sendo bem feito. Isso quer dizer que o trabalho é acima do esperado. No começo do brasileiro, ninguém ia dizer que o Inter ia estar em terceiro, quase na virada do turno. O Rodrigo Caetano foi uma contratação pontual e fundamental ao Inter, porque ele deu suporte, é o escudo do Odair. Agora o Odair está tranquilo apenas para trabalhar o time
que é a função dele, e as broncas de vestiário são resolvidas pelo Rodrigo Caetano. E eu notei... Olha bem, quando eu falo em bronca, não estou dizendo que tem bronca, mas o que aparecer... Que aparece, Não, tá claro ali. que sim. Não, e quando o Inter contratou o Caetano, eu costumava dizer, e eu notei, acompanhando de perto assim, a movimentação, o dia a dia, enfim, do Inter, que o Caetano trouxe um discurso vencedor. É isso aí. O Inter andava meio assim, por baixo, vai ser difícil, a reconstrução, não sei o que. O Caetano falou, não. O Inter vai olhar para cima, vai olhar para cima. E esse fato de olhar para cima, esse discurso, esse espírito, esse ambiente, um contexto de o Inter é grande e vai bem. Isso modifica muito a perspectiva que o time e o clube têm dele mesmo, sabe? Às vezes tu entra no jogo te achando pequeno, voltou da Série B, tem dificuldade, está com déficit de 63 milhões, mas passou a se entrar grande. Quando tu entra em campo grande, as coisas parecem que fluem mais naturalmente. Ô, Rafael Buquerque, será que o Fernandão estaria contente com esse Internacional? Acho que sim. Acho que o time está se encaixando ao novo modelo de futebol, né? Nos últimos, sei lá, 4, 5 anos o futebol mudou completamente, né? Essa coisa de time em bloco, assim, e eu não via o Inter jogando assim, né? Com os jogadores mais próximos, né? Uma coisa mais compacta. E esse time do Odair está jogando assim. Pode não ser um futebol brilhante, né? Exato. Mas estamos em terceiro lugar, eu tô feliz da vida. Desculpa, mas eu sou torcedor e eu quero que o Inter seja campeão. Querer, claro. Né? Não, assim, numa ilusão, assim, pra mim Não, o dá Inter para imaginar isso. 4 pontos, né? O Inter é muito menos time do que o Flamengo? Não é muito menos time. O Flamengo... Não, nem sei se é menos time. O Flamengo não tem defesa. A defesa do Flamengo é ruim. Os dois zagueiros lá, o Hever e o... Pode botar qualquer um daqueles lá. É um menino agora da base. É um menino da base que tá jogando, não é? Léo, alguma coisa? Isso aí, Léo Duarte. Pode ser. Meu parente. Vamos aproveitar que o Rafael está aqui, a gente já anunciou na abertura do programa, ele é o ator que vai representar o Fernandão na peça Um Certo Capitão Fernando. Você conheceu o Fernandão pessoalmente? Conheci, tivemos um bate-papo, assim, uns 5 minutos. Lá em São Leopoldo, isso foi em 2007, num evento organizado. Tá aí a foto na tela. Isso, exatamente nesse dia. Não tinha o cabelão do Fernandão. Não tinha o cabelão do Fernandão. Isso foi em novembro de 2007, até publiquei no meu Instagram essa foto. Algumas pessoas perguntavam, irmão mais novo. E, cara, o que mais me chamou atenção naquele dia, assim, claro, ele era o meu ídolo, assim, né? Era o cara que eu adorava ver jogar, mas ele era um cara muito gente boa, sabe? Essa personalidade dele de bom coração vinha antes do grande atleta que ele foi. Isso que todas as pessoas que a gente tem conversado, o Tinga, o Yarley, o Fernando Carvalho, a Fernanda, esposa do Fernando, todos eles falam que, cara, ele era um cara sensacional. A gente conheceu o Fernandão também aqui, o Marinho, como setorista do Inter, o Sérgio Boas nem se fala tanto tempo já militando na imprensa, e era justamente isso, né? O Fernandão, ele ultrapassava as 4 linhas, ele era um cidadão, ele não era só um jogador. Eu estive com o Fernandão em Goiânia, ele estava ingressando no Sport TV para ser comentarista, conversei com ele no Serra Dourada, o Brasil foi jogar com o Japão antes da Copa do Mundo, e depois passou ali na outra semana, eu voltei a Goiânia, eu estava em São Paulo para fazer a cobertura do acidente e dos atos fúnebres, que foi... não dá nem para imaginar aquele cara que a gente estava acostumado a conviver, pessoa afável, de bom papo. Sabe que uma lembrança que eu tenho muito clara do convívio com o Fernandão é que nessa época dele no Inter aí, 2005, 2006, eu estava começando na imprensa. Era um dos meus primeiros anos, assim, jovem, tinha 18 anos, eu acho. E normalmente quando o atleta, o jogador vê um cara novo, ele não vai parar para dar entrevista para um cara novo, né? Não, guri, era cabeludo, então aquela coisa toda. O Fernandão não. Ele era o capitão do time, ele atendia como atendia o Sérgio, que tinha mais tempo do que eu, outros que tinham bem mais tempo que eu, me atendia igual. E aquilo me chamava a atenção, eu pensava, poxa, o cara tá me dando atenção e eu sou ninguém, eu cheguei aqui ontem, sabe? E isso é uma coisa que me marcou muito, a relação que na época a gente conversava muito mais com os jogadores do que hoje, né? Sim. A gente podia entrevistar todos os treinos. No pátio do Beira-Rio, e no pátio do Beira-Rio, conversando do campo até o vestiário. Às vezes nem entrevistando, só conversando. E ele era um cara que dava atenção igual para todo mundo, e isso sempre me chamou muita atenção nele. E depois, como dirigente, como treinador também, o mesmo tratamento. Exatamente. Rafael, é por essa linha que também vai a peça, a obra de vocês? Isso, a peça, as pessoas
perguntam, mas é uma peça sobre futebol, né? Eu falei, não é sobre futebol. Futebol é o pano de fundo, claro, ele foi um atleta, né? E os personagens que são envolvidos, a grande maioria... Que é difícil representar um jogo de futebol no teatro. Muito difícil, né? O Woody Allen tem uma frase, né? O cineasta, ele diz assim, quando for filmar um filme sobre tênis, por exemplo, não faça. Porque é muito difícil recriar um esporte, né? Nada ganha de uma quadra, de um estádio, assim, é muito difícil reproduzir. Então a gente está mostrando as relações pessoais que ele tinha, né? Os melhores amigos, os grandes amigos que ele tinha naquele time, né? Ele era um líder, mas os outros caras também eram grandes líderes, né? O Sobs é um grande amigo dele, né? É um grande, tá na peça uma também. relação de pai e filho, né? Isso, a gente demonstra, então a gente buscou essas coisas. O Fernando Carvalho talvez era o pai do Fernando, o Sobs era o filho, o Yarley e o Tinga eram os irmãos, né? Juntamente com o Klemer. E a gente mostra a esposa, também está na peça, a Neide também, que é uma pessoa que trabalha com a família do Fernando há muito tempo, também está na peça. Então, são essas cenas que ninguém sabe que existiram, né? Um papo que o Tinga fala que ia no Beira-Rio desde pequeno e que vendia refrigerante para a torcida. Nossa. O Tinga nos falou isso está na peça. Dando um spoiler aqui, mas é que é uma história tão bonita. E isso está na peça, e de maneira que o Fernando recebia essa história, de que Rafael, maneira que ele esse devolvia. nome da peça, Um Certo Capitão Fernando, é uma tiradinha com o tempo e o vento. É uma Veríssimo, grande homenagem, ó, talvez o nosso maior escritor, Érico Veríssimo, né? Um Certo Capitão Rodrigo, um personagem conhecidíssimo da literatura gaúcha brasileira e que chega de fora, né? Ele é um cara que vem de fora, o Capitão Rodrigo. Assim como o Fernando, chega de fora, cabeludo, boa, né? Ninguém conhece muito bem quem é esse cara. Jogava no Goiás, mas, né? Ele era uma aposta, assim, né? Chega do nada, faz o gol 1000 no primeiro jogo, né? Se alguém for escrever um roteiro, não vai ser tão perfeito assim. É verdade. Então, se botar o Fernandão num cavalo, talvez não seja exagero, entende? Ele chegar no aeroporto. Boa ideia. Rafael Buquerque segue com a gente vai bater mais papo, falar sobre Inter, falar sobre Grêmio, depois do intervalo tem mais os donos da bola. Volta com mais os donos da bola aqui na Band. Um abração para o Cleiton Bianchi, Colorado, tá feliz da vida com o resultado de ontem, o Inter lá em cima da tabela. Vamos falar de Grêmio? Gabriel Correia, vamos falar de tricolor? O que o Renato andou falando aí? Vamos falar de tricolor e antes de falar sobre isso do Renato, Felipe, hoje pela manhã, quem assinou contrato em definitivo agora com o Grêmio até maio de 2019 foi o lateral esquerdo Juninho Capixaba. Jogador que teve passagem pelo Bahia, estava no Corinthians, não é uma tendência que ele esteja apto para jogar nessa quinta-feira já contra o São Paulo, 7h30 da noite, na Arena. O nome do jogador tem que estar no boletim informativo diário da CBF até às 7 da noite desta quarta-feira. Ele que assinou o seu contrato e chega como reforço para a lateral esquerda, uma possibilidade de até o Marcelo Oliveira começar a atuar na zaga. Quanto ao Renato, ele falou bastante sobre essa volta depois da parada da Copa do Mundo e ele responde se é um novo campeonato brasileiro após a parada da Copa. A única coisa que todas as equipes perderam, com certeza, um pouco, e isso é fundamental no futebol, é o ritmo de jogo. O ritmo de jogo ele é essencial. Então, todas as equipes perderam. Mas a minha equipe está preparada desde a primeira partida do Campeonato Brasileiro. E estamos em outras duas competições. Então, o meu grupo vai muito bem. Só que você vai perguntar como começou, recomeçou, digamos assim. Quem começou bem está lá na ponta. Quem começou mal, continua lá atrás, tem que correr atrás do prejuízo. Eu já quero saber a opinião do pessoal aqui sobre o Grêmio, mas antes tem um recado para você, meu amigo do campo, que não é campo do futebol não, é a zona rural. Você que acorda cedinho, se preocupa com o seu equipamento, se vai chover, se vai fazer sol, chega aqui. E a tua vida, parceiro? E a dos teus companheiros? Você tem que se preocupado? Chega de choque. Esse é o recado do RGE. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. A habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. E você que é agricultor e guardião da vida em qualquer campo, tem que tomar cuidado com o trator nas áreas de colheita, né? Para não bater nas torres, postes ou os cabos de aço que os prendem ao chão. Andar com as hastes do trator erguido, então, nem pensar, né? É o maior perigo, fica praticamente impossível passar longe da rede elétrica desse jeito.
Fique vivo, guardião da vida, e chega de choque. No site chegadechoque.com.br você encontra essas e outras tantas dicas de segurança. Então, chega de choque, é uma causa da RGE e de todos nós aqui da Bandeirantes e dos donos da bola. Marinho Saldanha, o que tem achado do Grêmio nessa retomada de Brasileirão? Deu uma decepcionada contra o Vasco, né? Contra o Vasco, o Grêmio deu uma patinada. Eu não discordo do Renato. Quem estava bem continua dali para cima, quem estava mal continua tendo que correr atrás. Não chego a dizer que é um novo campeonato, mas é um campeonato que não se pode perder tempo patinando. No que tu patina 1, 2, 3 rodadas, tu já perde a conexão com a ponta, já fica cada vez mais complicado. O Grêmio também tem um time bem montadinho, tem um time bem organizado, tem um grupo qualificado, tem tudo para brigar lá em cima. Tem o que eu costumo dizer que é um DNA que foi criado com o passar do tempo, foi forjado um estilo de jogo que está no Grêmio, tá no time, independente de mudar uma ou outra peça, isso já está na comunicação entre os jogadores, já tá firmado o estilo de jogo do Grêmio. Então eu acho que o Grêmio pode ter, daqui a pouco, perdido pontos contra o Vasco, mas tem tudo para se reorganizar e se reencontrar dentro do campeonato. Não dá para adiar a vitória contra o São Paulo, Boss, não dá para perder ponto. É um jogo que o Grêmio gosta, esse tipo de jogo, né? Um confronto interessante, o São Paulo irá conceder espaços, vai também o Grêmio ceder espaços ao São Paulo, vai ser um grande confronto contra o Vasco da Gama. Foi uma grande decepção a atuação do Grêmio lá no Rio de Janeiro, tem que apagar mesmo, mas também simplesmente apagar não adianta, tem que chamar atenção para o que ocorreu no Rio de Janeiro. E eu entendo que o presidente Romildo Bolzan Júnior tem que abrir os cofres e ir ao mercado. O Grêmio tem carências para suportar 3 competições, tem carências de reposição. Então, está na hora de gastar um pouquinho. E contra o São Paulo, corda esticada, né? Contra o Vasco da Gama. O São Paulo é um time que tem um estilo de jogo bem claro, né? Que é o estilo de jogo dos times do Aguirre. É um time que vai muito para transição e intensidade. É um time que corre o tempo todo. E normalmente, a gente vai lembrar do time do Aguirre aqui no Inter, e acontece também no São Paulo, tem acontecido nos jogos que eu tenho visto do São Paulo, no fim dos jogos, o São Paulo cai muito de rendimento. Que já acontecia aqui, né? Acontecia no Inter também. Vamos para o intervalo comercial e já voltamos para falar sobre o adversário do Grêmio na Libertadores, o Estudiantes. Daqui a pouco será papo aqui. Chegou a hora do Na Marca do Pênalti, hoje com o Sérgio Boassa, na Marca do Pênalti. Pergunta do André Stefanides, de Esteio. Te pergunta o seguinte, Boassa, misturando os jogadores dos dois times, qual seria a melhor dupla de ataque? Nico Lopes e Jael ou William Potker e André? Essa aí é bem tranquila para eu responder. O Nico Lopes entraria em qualquer ataque para mim, porque ele é um baita jogador de futebol, então eu vou de Nico e Jael. O Sérgio Boassa é do PNB, Partido Nicolista Brasileiro. É isso mesmo. Eu apostei sempre no Nico, até nos momentos que ele estava mal. Eu achava que ele tinha que jogar no time do Inter pela qualidade que ele tem. É verdade. Gabriel Corrêa, vamos falar sobre o adversário do Grêmio na Libertadores. O Estudiantes volta hoje. Volta hoje, Felipe. Entra em campo às 9h15 da noite pela Copa da Argentina. É a primeira fase ainda da competição. O Estudiantes entra em campo contra o Central Córdoba. O time que no Campeonato Argentino é 16º colocado na tabela de classificação. Tem como alguns destaques velhos conhecidos. Goleiro Andújar, 36 anos. Também o Branha, que é jogador de meio campo. E o atacante Gata Fernandes, né, que atuou no Grêmio em 2016. Atuou pouco, é verdade, mas é um dos destaques também desse Estudiantes que entra em campo hoje na Copa da Argentina, 9h15 da noite, contra o Central Córdoba, Felipe. Eu estava lendo, o Branha é titular. O Andújar segue, era daquele time histórico dos Estudiantes. O De Sábato se aposentou e o Gata Fernandes foi relacionado para ficar entre os concentrados pela primeira vez desde fevereiro. Branha. Uma cirurgia. Branha, volante. Jogou contra o Inter na Sul-Americana, que o Inter ganhou. Exatamente. Era daquele time de 2008. Rafael, vamos te aproveitar um pouco mais. Hoje a gente está recebendo aqui o ator que vai representar o Fernandão na peça, um certo capitão Fernando, ilustra a vida do Fernandão. E eu percebi que ele está com 2 camisas aqui, as 2 do Internacional, obviamente. Cara, 2. Elas têm uma relação entre si, né? Essa aqui era dele, não era propriamente pessoalmente do Fernandão, mas era a que ele usava. E eu ia no estádio na época do antigo Beira-Rio. Essa é a da Libertadores. Essa da Libertadores, do primeiro semestre de 2006, essa aqui. E eu tenho uma saudade do antigo Beira-Rio, assim. Não que eu não goste do novo, mas o Beira-Rio antigo traz muita saudade.
E esse aqui é o autógrafo daquele Levanta um pouquinho pra gente aí. Naquele encontro da foto ali, em 2007, ele autografou essa camisa. Ela tá até um pouco meio bege, assim, que acho que se eu lavei uma vez foi muito. Cara. Essa é a do Mundial. Essa é a do Mundial. Então essa aqui... E eu tenho aqui no meu bolso, eu recebi esses dias, não é a que ele usou, né, mas é uma réplica. Eu peguei a Fernanda, a esposa dele, uma generosidade incrível, me mostrou a que ele usou, né? Nossa, abraçadeira. A abraçadeira de capitão. Então, tem lá na casa dela, ele me mostrou algumas coisas pessoais dele que foi bem legal. E eu preciso agradecer muito a Fernanda, assim. 4 pessoas foram muito importantes para que essa peça acontecesse, assim. É o Bob Balles, diretor da peça. Felipe Vieira, jornalista, todos vocês conhecem, né? Amigo pessoal do Fernando. Marcelo Campos, assessor do Fernando. E a Fernanda, esposa do Fernandão. Sem essas 4 pessoas, essa peça não estaria acontecendo. Obrigado, Rafael. Valeu, gente. Voltamos amanhã, 12h30. Agradecer também ao Maurinho Saldanha, nosso convidado. Sérgio Boas está comigo amanhã, mesmo horário. 12h30, vem aí o Banco com a Regina Lima. Aquele abraço.